Vista o seu traje químico, se prepare que hoje o negócio vai ser pior que Chernobyl aqui nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre o histórico das manifestações transfóbicas da J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, o desentendimento público com a atriz Emma Watson na semana passada, uma das principais atrizes da série, mas principalmente entender porque não só nesse caso, mas de maneira sistêmica na nossa sociedade, a transfobia é tão relativizada e tratada como opinião a todo tempo. Aqui quem fala é o Mate, eu sou uma pessoa transmasculina, e aí? Bora desenrolar essa ideia? Antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, que ajuda muito o meu trabalho aqui. Me segue também nas redes sociais, estou deixando elas em algum lugar por aqui. A gente tá com a meta de 50 mil seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram, e de 5 mil inscritos aqui no canal. Então bora fortalecer aí, tá bom? Então bora começar do começo. Em 2018 foi a primeira manifestação pública da J.K. Rowling, uma manifestação bem tímida, uma manifestação de transfobia culposa. Ela curtiu um tweet que depreciava mulheres trans. E aí a equipe dela foi acionada e justificaram que foi sem querer, que foi um problema do telefone, ou seja, mandou um foi mal, tava doidão, se fez de sonsa. E sinceramente, esse é o bagulho que eu mais odeio, que mais me incomoda, porque assim, mano, você quer ser transfóbico? Beleza, mas banca a sua opinião. Sabe, banca a sua opinião, não vem falar tipo, eu não sou transfóbico, mas isso, aquilo. Tipo, você é. Banque. Em 2019, ela foi ficando um pouco mais explícita quando apoiou publicamente a Maya Forstater, acho que é assim que fala o nome dela. No caso, ela usou a hashtag #IStandWithMaya, que basicamente é eu tô com a Maya, Maya, tamo junto. Ah, Matheus, mas quem que é a Maya? Qual que é o problema disso? A Maya é uma pesquisadora britânica, também é ativista, e ela ficou conhecida pelo seu envolvimento em um caso jurídico muito famoso sobre liberdade de expressão, que, como vocês podem imaginar, ela queria liberdade de expressão para ser transfóbica. Ela trabalhava como consultora, mas o contrato dela não foi renovado depois que ela publicou um tweet dizendo que homens não podem se transformar em mulheres, sendo aí claramente transfóbica, fazendo uma alusão direta a pessoas trans. E aí isso pegou mal para a imagem da empresa na época, né? Naquela época também vale dizer que era moda ser trans, né? Hoje não tá mais na moda, então talvez a empresa até teria renovado o contrato dela, né, galera? E aí ela entrou com uma ação no Tribunal de Emprego de Londres, alegando discriminação por suas crenças e críticas de gênero. E o tribunal decidiu contra ela, dizendo que as suas alegações não eram protegidas pela lei da igualdade. Só que em junho de 2021, o Tribunal de Apelação do Trabalho reverteu a decisão, afirmando que as suas ideias são crenças filosóficas protegidas por lei. Isso significa que as pessoas no Reino Unido têm direito legal de manter e expressar suas críticas e crenças, desde que não cometam assédio ou discriminação. E aí, com essa alegação, fica muito nítido pra gente, cristalino, a relativização da transfobia. Então, significa que aquela alegação que ela deu não é considerada discriminatória e transfóbica. E não só isso, como em 2023 ela recebeu 91.500 libras em compensação por conta desse caso. E também recebeu 14.900 libras em juros. Ou seja, não só não é uma atitude discriminatória, como você ainda é pago por isso. Tá compensando demais ser transfóbico no Reino Unido, galera. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros aqui. E aí aconteceu o que já se esperava. Se ela falou uma vez e não foi punida, é lógico que ela ia falar de novo. Dessa vez, a bonitona foi investigada pela Polícia Metropolitana de Londres por comunicação maliciosa, depois de ter alegado que um médico trans gostava de examinar intimamente mulheres sem o consentimento delas. E, logicamente, isso sem ter nenhum tipo de prova que corrobore tais alegações. Mas, ao que tudo indica, parece que esse caso ainda não teve uma conclusão e tá ainda em andamento. Tomara que se foda. Mas, enfim, essa foi a fofinha que a JK defendeu e apoiou publicamente. E aí quando a gente chega em 2020, pandemia, os caralho, todo mundo ficou meio louco fora da casinha, ela também. Tá? A JK também. Ela perdeu totalmente a vergonha e reagiu publicamente a um artigo que falava, né, usava o termo pessoas que menstruam ao invés de usar mulheres. E aí, pra quem não sabe, esse termo, ele busca incluir também corpos de pessoas trans quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de políticas de atendimento médico para essas pessoas que menstruam, que têm útero, que têm cromossomos XX. E aí também vale dizer que dá pra ser questionada essa expressão, pessoas que menstruam, até porque tem pessoas que têm útero, tem pessoas que têm buceta e não menstruam. Fui baixo agora? Talvez um pouco, mas deu pra entender. Não foi nesse lugar que ela fez a crítica,
tá? A crítica dela foi mais no sentido de dizer que isso era um apagamento do sexo biológico. E aí, alguns dias depois, ela publicou um ensaio longo no site dela, explicando por que ela vinha falando sobre sexo e gênero de maneira mais aberta e sua grande preocupação com a presença de mulheres trans em espaços dedicados a mulheres, afirmando também que mulheres trans são homens que se vestem de mulheres. E aí, pela primeira vez, tanto o elenco de Harry Potter quanto muitos fãs se posicionaram publicamente. Em relação ao público, ficou meio dividido. Muita gente foi contra ela, muita gente ficou a favor das opiniões transfóbicas dela. Mas já o elenco, principalmente o elenco principal, todo se manifestou contra os posicionamentos dela. O primeiro a se posicionar contra toda essa patifaria foi o Daniel Radcliffe, que é o próprio Harry Potter, e ele publicou ali um texto repudiando qualquer ação ou ato discriminatório contra pessoas trans e apoiando a comunidade. Depois, a Emma Watson também publicou no seu Twitter dizendo que pessoas trans são quem elas dizem ser e que merecem ser respeitadas e viver suas vidas do jeito que elas querem. E outros atores aí também se posicionaram. Só que até aí, nenhum deles mencionava diretamente o nome dela, tá ligado? Tipo assim, ela falava um bagulho transfóbico, aí eles postavam assim: galera, eu não sou transfóbico não, tá? Eu não concordo com isso não, tá? Só pra falar assim, aleatoriamente. Então, tipo assim, tentando ser pouco explícito em relação a quem eles estavam falando, apesar de que todo mundo sabia. E aí começou a rolar um distanciamento entre ela e os atores, que a gente via que eles eram mais próximos publicamente, estavam sempre juntos e tal, e aí isso começou a afastar e não aparecer mais tanto na mídia. E aí, em meio a tudo isso, já surgiam alguns boatos na comunidade trans aí, que ela não só apoiava publicamente esses movimentos anti-pessoas trans, mas que ela também financiava esses movimentos. Só que até então, não se tinha nada muito concreto que comprovasse esse tipo de afirmação. Só que tudo isso até dezembro de 2022, quando ela fundou e financiou a Beta's Place. Não é assim que fala, acho, enfim. Tô falando no abrasileirado aqui tudo, né, galera? Vocês já perceberam. Que é um suposto serviço de apoio a vítimas de violência sexual em Edimburgo, só que oferece apoio e suporte apenas a mulheres cisgêneras. Então, eles nem contratam e nem atendem mulheres trans ou pessoas trans. Depois disso, em 2024, a relação entre ela e os atores começou a ficar cada vez pior, porque foi a primeira vez que ela também se manifestou publicamente contra os atores que tinham apoiado a comunidade trans. Um dos seguidores dela perguntou se ela perdoaria os atores. Que audácia. Que ódio dessa mulher. E assim, ela é muito firme na sua posição transfóbica. Ela diz que acha que não conseguiria perdoar eles porque eles ficaram contra o movimento das mulheres e que usaram suas redes sociais para celebrar a transição de gênero em menores de idade. Vamos falar sobre saúde mental? Setembro Amarelo passou aí agora, galera. Alguém coloca essa mulher numa camisa de força, pelo amor de Deus! Ainda em 2024, ela continuou financiando esses movimentos, doando 70 mil libras para uma organização chamada For Women Scotland. Acho que é assim que fala. Ou seja, para quem não é bilingue como eu, para mulheres da Escócia. Esse grupo fez uma ação legal pedindo uma interpretação restritiva do termo mulher na legislação. E parte desse dinheiro que ela doou foi justamente para apoiar essa ação. Agora, em 2025, esse caso chegou na Suprema Corte do Reino Unido e foi aprovado. Ou seja, o termo mulher na legislação do Reino Unido se refere apenas a sexo biológico, o que exclui pessoas trans e mulheres trans principalmente da definição legal para fim de políticas públicas, cotas, etc. Também esse ano, em 2025, ela lançou um fundo para mulheres. Eu não vou mais falar aqui em inglês, tá? A tradução é Fundo para Mulheres da JK Rowling, alguma coisa assim, tá? Tipo, nesse sentido. Também tem como objetivo defender direitos das mulheres baseado no sexo biológico, mas também a gente sabe que tem o objetivo de promover essa ideologia transfóbica, né? Não vamos ser inocentes. Só de você ter uma organização dessa, de ser permitido ter uma organização dessa, a gente está disseminando uma ideologia transfóbica. Nada é por acaso, não existe caso isolado. E aí, na semana passada, a Emma Watson participou de um podcast. E ela é uma pessoa um pouco mais reservada, ela não costuma dar muita entrevista e tal, ela cuida bem da vida pessoal dela, sabe? Mas ela participou do podcast e, obviamente, que perguntaram sobre a relação dela com a JK. E aí o bagulho azedou um pouco, porque até então eu tava assim, beleza, ela apoiou as pessoas trans, né, a Emma Watson. Só que na resposta que ela deu no podcast, ela ficou em cima do muraço, tá ligado? Muito em cima do muro. Em tempos de polarização,
discriminação, minha filha, não se pode ficar em cima do muro. Primeiro, porque a gente sabe que quando o muro cai, cai pra direita, isso é fato. E segundo, que você vai apanhar dos dois lados. E foi o que aconteceu. A comunidade trans foi contra ela e a JK também falou um monte depois. Ela disse: é meu desejo mais profundo esperar que as pessoas que não concordam com a minha opinião possam me amar. E espero poder continuar amando as pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião. Ela disse também que o relacionamento que ela tinha tido anteriormente com a JK, por conhecer ela desde criança, por ter literalmente crescido dentro desse universo, ela ainda era capaz de valorizar aquela mulher. Abre aspas. Não há mundo algum em que eu pudesse apagá-la ou apagar isso por nada, disse Watson. Tem que permanecer verdadeiro. E é verdadeiro. Ah, vai te tomar no cu, menina. Não dá, Hermione. Tá de sacanagem. A mulher literalmente financia políticas antitrans. E matam essa comunidade todos os dias. Não dá pra ter carinho, compaixão, amor. E assim, agora falando sério, eu até entendo que a Emma Watson pode ter algum apego com a figura dessa autora, né? Justamente por tudo que eu falei, por ela ter crescido dentro daquele universo, por ter feito todos os filmes, etc, etc. Agora, dado o contexto que estamos nesse momento, será que é de bom tom você expor essa opinião? Não é, né? Tem coisa que a gente guarda pra gente. Você como uma pessoa pública, eu tô falando como se ela estivesse assistindo esse vídeo, né? Se um dia você assistir esse vídeo, você como uma pessoa pública, tá ligado? Tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente fala. Não dá. E em toda a abordagem dela, a gente vê que a transfobia aqui é tratada como uma opinião. Isso se manifesta não só nessa entrevista ou nesse caso em específico, mas em toda a tratativa da transfobia na sociedade como um todo. Isso é sistêmico. A luta das pessoas trans hoje não está no mesmo patamar da luta das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, porque por maior a violência que esses grupos também possam sofrer e sofrem, há um consenso social de que essas pessoas existem. Para pessoas trans não é assim. Mas para explicar isso, vamos dar um passo para trás e falar sobre liberdade de expressão. Especialmente liberdade de expressão numa democracia burguesa como nós vivemos hoje. O discurso ofensivo é muitas vezes enquadrado como uma opinião legítima. E quando você ataca essa legitimação de qualquer ponto de vista, isso vira uma ameaça à liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão para quem e para quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão é irrestrita, menos para fazer piada com morte de fascista. Isso a gente acabou de descobrir. Então você pode, por exemplo, pegar e sair na rua com uma camiseta com uma suástica estampada que foda-se, tá suave. Aqui no Brasil não, isso é crime. Então sim, determinadas liberdades têm sim que ser cerceadas, quando há uma clara ameaça a uma pessoa ou a algum grupo específico. E bem-vindos a uma democracia neoliberal. A gente tá em um país racista pra caramba, que promove um verdadeiro genocídio contra especialmente jovens negros, extremamente transfóbico, níveis altíssimos de violência contra a mulher e feminicídio. Tecnicamente, a gente tem leis que protegem todas essas pessoas, todos esses grupos. Mas isso é seguido? Não, porque o objetivo não é esse. O objetivo é dar um cala-boca pra quem tá reclamando e não fazer nenhuma ação efetiva e real. Tamo aqui, ó, parabéns. Transfobia foi criminalizada, vai lá comemorar com bandeirinha colorida e não enche meu saco. Quantas pessoas você conhece que foram condenadas por transfobia? No país que mais mata pessoas trans do que a gente tem registro, pelo menos até então, a conta não fecha. E aí, qualquer tipo de discurso de ódio ou discriminatório pode ser moldado ou justificado como uma opinião controversa. Sabe aquela pessoa que fala que tem personalidade forte, mas é uma filha da puta? Essa visão também é legitimada pela mídia, que é uma engrenagem desse sistema. O jornalismo, muitas vezes, na sua tentativa de passar uma imagem de imparcial, que a gente sabe que isso não existe, é impossível ser imparcial, dá um peso igual para ambos os lados. Então, tanto o lado que é baseado em fatos científicos, que é protegido pelos direitos humanos, etc., quanto o lado que defende ideias que são baseadas em nada com porra nenhuma e que é usado único e exclusivamente para atacar um grupo já marginalizado. Então essas duas coisas têm o mesmo peso. Outra coisa que a gente não pode deixar de trazer é a ascensão do movimento LGBT no início dos anos 2000, final dos anos 90, depois da epidemia de AIDS nos anos 80 e 90. Então a comunidade, que foi extremamente marginalizada e estigmatizada, especialmente mulheres trans, durante esse período do final dos anos 90 e início dos anos 2000, passou a reivindicar mais respeito, mais direitos, inclusão em instituições liberais. Então a gente sai de um eixo que lutava mais pela libertação sexual e de gênero para uma luta agora que reivindica direitos mais concretos. Direito ao casamento civil, políticas antidiscriminação,
adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E aí, nesse contexto, o Estado e o capital aceitam uma negociação de uma inclusão seletiva desse público e que fosse compatível com o modelo neoliberal. Então, indivíduos consumidores, família nuclear, produtividade, meritocracia. E aí, o que acontece a partir daí é que setores da comunidade LGBT, gays, lésbicas, de uma classe média branca, tiveram uma porta aberta para uma cidadania um pouco mais formal. Então, o que acontece, basicamente, é que a pessoa LGBT que vai ser aceita nesses espaços é aquela que é cis, que é branca, que é classe média ou rica, que tem faculdade, que tem emprego formal, que quer casar, quer comprar casa, que quer ter filhos. Ou seja, uma pessoa LGBT que basicamente reproduz a mesma lógica hétero-cis normativa. É um modelo a seguir para você poder ser respeitado enquanto uma pessoa LGBT. E aí essas identidades dissidentes de gênero, sexualidade se tornam um nicho de consumo. Mas não só. Também um símbolo de um país, de um estado progressista, até a nível de relações internacionais, tá ligado? Mas que ao mesmo tempo marginaliza, criminaliza imigrantes, pessoas trans, pessoas pobres, pessoas negras. É basicamente a imagem dos Estados Unidos tacando bomba com a bandeirinha LGBT pregada, tá ligado? Não, nós estamos dizimando esse povo aqui, mas nós apoiamos os LGBT, entendeu? Calma aí, calma aí. Mas por que as pessoas trans não entraram nessa negociação de aceitação nos espaços sociais neoliberais? Primeiro, porque apesar do neoliberalismo absorver sim algumas demandas sociais, ele não vai reconhecer diferenças que ameaçam a lógica central dele, que também é baseada no patriarcado e marcação de papéis de gênero muito bem determinados e explícitos. As identidades sexuais de gays e lésbicas foram sendo normativizadas na medida que foram aceitando esse molde, esse padrão heterocis normativo. Então, apesar de todos os estigmas e preconceitos que eu não estou negando aqui, tá? Vou reforçar de novo. Ela não altera a estrutura binária de gênero. Um casal gay ainda pode performar esses papéis familiares. Um pai e um pai, uma mãe e uma mãe. E uma pessoa não binária? E um casal transcentrado? Como que você classifica, como que você atribui esses papéis? Se a pessoa não se enquadra dentro do gênero cisnormativo como a gente conhece. Como a sociedade vai olhar pra isso? Quando a gente fala de bissexualidade, a gente também já vê outros ruídos aí. Porque ela quebra com essa lógica da fixação em um único gênero. Mas isso ainda é parcialmente assimilável pela nossa sociedade. E como que se faz isso? Exatamente, invisibilizando as pessoas bissexuais. Você apaga a identidade daquela pessoa e classifica a sexualidade de acordo com quem ela está se relacionando naquele momento. Só que quando a gente vai para as pessoas trans, é mais difícil de assimilar porque a ruptura ela é mais profunda, porque desafia justamente esse eixo binário que apoia o neoliberalismo. O capitalismo precisa que os corpos sejam legíveis, homem e mulher, rico, pobre, pai, mãe, preto, branco. E isso é feito a partir desses modelos criados, que são modelos irreais, e que são postos como exemplo. Outro ponto é que ser gay ou lésbica não exige que o Estado ou as empresas façam mudanças tão radicais na sua estrutura. Meu filho, inclusão dá trabalho. A nível de sexualidade, basicamente, você precisa pegar os contratos que já existem para casais e para pessoas heterossexuais e estender esses contratos às pessoas LGBT, que é o mínimo. Agora, quando a gente fala de pessoas trans, existem mudanças mais concretas, que exigem mais. Então, o nome social, ou quando a pessoa quer fazer a retificação de documentos. Muitas pessoas trans precisam de cirurgia, precisam de hormonização, ou outros procedimentos que, inclusive, são relativos à opressão que vocês mesmos impõem a nós. Estudos e pesquisas a longo prazo, alteração de categorias jurídicas, de entendimentos médicos, científicos, enfim, coisas que já estão estabelecidas e que foram estabelecidas justamente para excluir a gente. Então é por isso que a sexualidade pode ser enquadrada como uma diferença aceitável em alguns casos, porque isso não é uma realidade para gays, lésbicas, negros, da periferia, pobres, e tem outros tipos de atravessamento. É aquilo, né? Você já é gay, não dá pra ser outra coisa também. Mas a transgeneridade continua sendo vista como uma ameaça estrutural. E é lógico que essa ideologia também entrou no próprio movimento LGB, como a gente tá vendo hoje aí. Principalmente pelas feministas radicais, que muitas têm essas intersecções de serem lésbicas ou bissexuais, mas que hoje já tem diversos apoiadores, não só se restringindo a esse público. E apesar de não saber exatamente a sexualidade da JK, ela foi um dos maiores nomes nesse movimento. Basicamente houve esse aumento do debate, né, relacionado à comunidade LGBT de maneira geral ali nos anos 2010, as marcas super falando, fazendo campanha apoiando a inclusão, contratando gente LGBT,
branco, cis e de classe média. LGBT não, LGB, branco, cis e de classe média. E nesse tempo, as coisas melhoraram para uma parcela pequena da comunidade, que foi essa parcela que a gente já falou aqui. Só que com o avanço da extrema-direita e do debate contra a comunidade, até essas pessoas que tinham conseguido o mínimo ali de ascensão, de espaço, de visibilidade, voltaram a sofrer e com a perda de espaço. E aí, família, em momentos de crise, normalmente buscam um culpado para oprimir. Esse é o sistema fascista que a gente vive. E nesse caso é a comunidade trans. Porque a gente ousou questionar uma coisa que é muito cara pra eles. E que a gente continue questionando e vivendo nossas vidas do jeito que a gente tem que viver e do jeito que a gente quer viver. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Um beijo e até a próxima.